Boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus, agradecendo a oportunidade, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, soberanamente justo e bom, em gratidão pelo auxílio que com certeza recebemos, pedindo por todos os que sofrem. Muito importante nesse momento estarmos em prece por aqueles que passam pelas provações mais dolorosas, diante dessa situação que a vida está nos apresentando, desta pandemia, do isolamento. Muitos estão angustiados, sem esperança. Fica aqui a nossa prece, Senhor, por cada coração que passa por esse sofrimento e que eles sintam a Tua presença. Lembrando que Deus está no leme, que nada acontece sem a Sua vontade e permissão. Sigamos confiantes, nos esforçando por compreender e buscar na prece o recurso para acalmar os nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. No item 11. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículos 10 e 12. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. E essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhum de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Então Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer no bem, e aos viciosos, para os corrigir.
Esses últimos não são os doentes que precisam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Esse capítulo ele nos alerta quanto à questão mediúnica, de como algumas pessoas conduzem de uma maneira errada essa condição que Deus lhes concedeu. Então, a mediunidade é uma faculdade física, também chamada orgânica. A mediunidade ostensiva está igualmente distribuída entre indivíduos, independente da religião, da classe social ou elevação moral. Ela nos é oferecida pela misericórdia de Deus, para que aqueles que em outras existências desviaram da conduta equilibrada possam ser instrumento das orientações de que eles mesmos necessitam, e dessa forma, então, possamos aí se realinhar com a lei divina. O que define a prática mediúnica responsável, ou seja, assistida realmente pelos bons espíritos, com a finalidade de distribuir o amor, o consolo, amparar, alertar e orientar as criaturas, é a conduta moral do médium. Então, malbaratar o talento da mediunidade, deixando-a manchar-se sobre o uso com finalidades pueris e frívolas, indignas, vulgares muitas vezes, com certeza vai acarretar penosas aflições e renascimentos dolorosos. Então, aqui muito foi dado, muito será pedido. Como ele disse aqui, Deus nos dá oportunidade. Somos ainda imperfeitos em evolução, mas Ele compreende as nossas dificuldades. A questão mediúnica é uma oportunidade que nos é dada para que a gente dê uma acelerada ali na nossa evolução, resgate débito de uma forma mais tranquila, nos comprometemos na espiritualidade, só que quando chega aqui, infelizmente, a gente pode, pelo livre-arbítrio mal conduzido, a gente pode mudar muito. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, não é culpa da mediunidade, não vamos condenar a questão mediúnica e nem condenar a doutrina espírita, espiritismo, que tem todo esse estudo, essa prática. Não é isso que está errado. Que o erro está na conduta do médium, especificamente, que está utilizando da ferramenta que Deus lhe conduziu para o bem, ele usa para, infelizmente, situações indignas, porque ele se deixou levar pela influência negativa. Igualmente, a incorreta utilização desses recursos mediúnicos, ela termina quase sempre por desarmonizar o psiquismo e a emoção, levando ali a patologias até muito complexas,
Os espíritos superiores, por falta às vezes de médios que sintonizem com seus relevantes propósitos, utilizam-se daqueles que encontram com dupla finalidade: adverti-los através das orientações seguras e auxiliar as pessoas confiantes ou necessitadas que lhe busquem o socorro. Cabe desse modo a todos os médiuns sempre a vigilância, a oração constante, a ação caridosa, disciplina, a fim de se prevenirem de si mesmos e de suas imperfeições, lembrando sempre que nas faixas vibratórias mais elevadas permanece o pensamento divino, aguardando ser captado para o progresso da humanidade. No livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos alerta que somente através do conhecimento lúcido e lógico da mediunidade, mediante o estudo do Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, é que deve se permitir o candidato à educação da sua faculdade, ao aprimoramento pessoal, iniciando então o exercício dessa disposição orgânica, profundamente arraigada nos valores morais do espírito. Ele afirma que uma das primeiras providências a serem tomadas em relação a esse programa iluminativo diz respeito à autoanálise que se deve propor ao interessado, né? Então, todo médium ele tem que estar trabalhando as imperfeições do caráter, os conflitos comportamentais, lutando pela transformação moral no seu mundo interior. Durante toda a sua existência, orai e vigiai, para ampliar o esforço pessoal e depuração das suas imperfeições. Sabemos que a permanência voluntária nos vícios torna cada um de nós responsável pelas consequências lamentáveis que advirão. Nós somos os responsáveis, né? Temos o livre-arbítrio e a responsabilidade é nossa de conduzir ali as nossas escolhas. A disciplina e a ordem são fundamentais para o seu mais amplo campo de realizações. A mediunidade, ela não pode constituir-se estorvo à vida normal do cidadão, nem instrumento de interesses, sobre a falsa justificativa da aplicação do tempo que lhe é dedicado. É fundamental para os médiuns ter a consciência de que são instrumentos e não autores das informações, tornando-se simples, sem as posturas de que são seres especiais ou emissários irretocáveis da verdade. A busca da notoriedade constitui terrível chaga moral, que o médium deve cicatrizar mediante a terapia da humildade e do trabalho anônimo. Então, é o cultivo dos bons pensamentos, que ele constitui aos médiuns um recurso valioso que não pode ser desconsiderado ao lado do trabalho perseverante, dedicado à edificação, sempre em favor do seu próximo. O exercício da mediunidade responsável deve produzir indizível bem-estar, né? Por proporcionar a todos nós a sintonia com as elevadas esferas espirituais, nas quais ali o médium ele vai sentir um conforto, a inspiração, a alegria de viver. Se nós cumprirmos os deveres que nos cabem, receberemos os direitos que nos esperam. Fazendo corretamente o que nos pede o dia de hoje, não precisaremos repetir a experiência amanhã. Se na dedicação ao trabalho iluminativo, o medianeiro se entregar ao Pai, sem reservas, com esquecimento ali do egoísmo, aprendendo a grandeza da sua posição de espírito imortal, ele estará cumprindo o seu papel diante da lei divina. É isso, amigos. Renascer com a mediunidade ostensiva é uma oportunidade bendita que Deus nos concedeu. Que tenhamos essa consciência
e a responsabilidade de conduzir isso para o bem, que esse foi o objetivo maior quando nos comprometemos na espiritualidade em renascer com essa condição. E que Deus abençoe a todos e sigamos confiantes, perseverantes e lutando a cada dia por sermos um pouquinho melhor. Que Deus abençoe a todos. Boas noites. Aproveitando dessa oportunidade para avançarmos alguns pensamentos, a respeito do que é o ponto máximo dentro do que nós, estudantes do Evangelho, buscamos aprender, que é justamente sobre amor e caridade. Quando se fala em amor, a referência é justamente Jesus, que deu a nova conotação ao sentimento de amor, a palavra amor. Antes dele, os gregos, através de Sócrates, Platão e Aristóteles, tinham dois conceitos diferentes, E vamos comparar esses três rapidinho para que a gente possa aprofundar, Para Sócrates e Platão, amor, que na época a palavra era denominada por eros, é um conceito do que eu desejo. Então eu amo aquilo que eu desejo. Tudo aquilo que é desejável é amável. Em contrapartida, Aristóteles, que era discípulo de Platão, apresentou um conceito diferente. É o amor filia, É o amor do que eu já tenho. Eu tenho que amar aquilo que eu tenho. Então, no primeiro, eu amo aquilo que eu desejo. Para o segundo, para Aristóteles, eu amo aquilo que eu já tenho. Já Jesus veio e colocou um outro parâmetro, Amar é fazer pelo próximo. Então, o deslocamento do conceito sai de mim para o próximo. Então, é fazer para o próximo. Amar é fazer aquilo que o outro precisa. E aí, muitas vezes, nós até, e em algumas traduções, amor e caridade são tratados como sinônimos. Em algumas traduções, tem-se fé, esperança e amor, em algumas traduções, fé, esperança e caridade. Então, caridade é a mesma coisa que amor. E aí, através do que a gente já vem estudando na doutrina, a gente pode dizer o seguinte, O amor é uma forma de pensamento, como todas as expressões que temos, É uma forma de pensamento que chamamos de sentimento, É o pensamento mais nobre, É o sentimento mais nobre. E a caridade, Então, vamos interromper um pouquinho, essa nossa conversa para ler o que o irmão X entende por caridade, Então, através do Chico, ele nos passou uma mensagem dizendo o seguinte: caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. Caridade é cooperar espontaneamente nas boas obras sem aguardar convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação.
é rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Não percas 1 minuto em descabidas inquirições. Conduzes os problemas que te atormentam o espírito e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem os tesouros de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não olvideis, pois, que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Pois bem, então nesses exemplos que o irmão X coloca, ele demonstra a prática da caridade, né? Inclusive com uma forma muito próxima do nosso cotidiano, né? Trazendo a aplicação dessa máxima nos mínimos detalhes em que a gente convive. E aí nós vamos buscar no Livro dos Espíritos também a questão entre caridade e amor. No capítulo 11, né, do Livro dos Espíritos, do livro 3º, está lá, lei de justiça, amor e caridade. Então, nós sabemos que existem leis, né? As leis são como Deus comanda o universo. Essas leis, elas são naturais e essas leis naturais, elas atuam sobre a matéria, né? Essa é fácil, química, biologia, essas leis são constatáveis pela denominada ciência. Só que existem leis morais divinas também, né? E das leis morais divinas, existe no capítulo 11 a descrição de lei de justiça, amor e caridade. É interessante que se ele coloca amor e caridade, é porque não são exatamente as mesmas coisas, tá? Porque se fossem a mesma coisa, não precisariam de 2 palavras diferentes. Então vamos ver a definição de caridade e amor ao próximo, pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entende Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. E aí vem a complementação. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer de todo o bem possível e que desejaríamos nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos determina ser indulgentes, porque temos necessidade da indulgência, e proíbe-nos humilhar o infortúnio, contrariamente ao que geralmente se pratica. Se uma pessoa rica se nos apresenta, temos para com ela excessos de consideração e atenção. Se é pobre, parece que não nos devemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais sua posição é lastimável, mais devemos evitar aumentar-lhe a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Pergunta 887. Jesus disse também: amai aos vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a animosidade não provém de uma ausência de simpatia entre os espíritos? Resposta: sem dúvida.
Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores, pela vingança nos colocamos abaixo deles. E aí vem uma pergunta acerca da esmola, que eu vou manter aqui no texto, porque ela é um gancho para outra resposta, né? Pergunta 888A. 888. A 888 ele pergunta: o que pensar da esmola? Resposta: o homem reduzido a pedir esmola degrada-se moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, a vida do fraco deve ser provida, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. E a 888A. Dessa forma, a esmola é condenável pelos espíritos? Resposta: não. Não é a esmola que é condenável, mas quase sempre a maneira como é concedida. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro da criatura infeliz sem esperar que ela lhe estenda a mão. E aí ele define, né? A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto no ato quanto na maneira de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração pouco será tocado. Lembrem-se também de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignora o que faz a direita. Dessa forma, ele lhes ensina a não macular a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem reclamar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. E aí, né? Amem-se uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Perfeito. Olha só como ele coloca, né? Que até as leis físicas, químicas, de atração, repulsão, etc., né? É a lei de amor para a matéria inorgânica. Né? Então, toda a base da matéria, né, ela também está submetida a essa lei de amor através dessas leis da ciência, que são basicamente de atração e repulsão, ou seja, são leis associativas. Né? Enquanto que a lei de atração entre os seres vivos é a lei do amor nessas situações. Continua: não esqueçam jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sejam, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que os leva a tirar de seus bolsos o óbolo que lhe dão friamente àquele que ousa pedir-lhes, mas dirijam-se ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os erros de seus semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instrua-os e moralize-os. Sejam afáveis e benevolentes para com todos os que lhes são inferiores. Sejam-no mesmo para com os mais ínfimos seres da criação e terão obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Muito bem, então, pelo que a gente pode inferir aqui, né, de tudo que a gente leu, né, resumindo, né, o amor é um sentimento, é o sentimento mais nobre. A caridade, ela é a prática desse amor, é o exercício desse amor, é esse amor em prática. Né?
O amor é uma lei divina que rege o universo e ele se expressa, né, na atração entre os seres vivos, né, no que chamamos lei de amor. Diferente, a atração aqui é lei de amor de forma geral, né? As atrações de forma geral, não são aquelas relacionadas entre homem e mulher, obrigatoriamente é um tipo essa lei de amor. E as leis que regem a matéria também representam expressões da lei do amor. Então, o amor é um sentimento, a caridade é a sua prática. Então, podemos dizer o seguinte, que é pela prática da caridade que se atinge o amor. E quem ama, portanto, só é capaz de ser caridoso. Então vamos aproveitar essa oportunidade para pensarmos a respeito. Muito há que se falar ainda, inclusive em outras oportunidades. E vamos aproveitando para elevar o pensamento a Deus, a Jesus, rogando por meio da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Que é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.